Bem-vindo mais uma vez às nossas aulas de escola bíblica, falando a respeito desse assunto tão importante que são os deveres mútuos, uns aos outros, construindo e mantendo relacionamentos. Eu sou o pastor Paulo Bondezan e é um prazer ter você comigo para que a gente possa, através da prática da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, melhorar os nossos relacionamentos e fazer com que a gente viva cada vez mais em paz com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso assunto hoje é como ser uma bênção na vida do outro, daquela pessoa que Deus colocar ao nosso redor. E nós vamos ver alguns mandamentos bíblicos que nos mostram como ser bênçãos para essas pessoas, tá bom? Mas antes disso, vamos relembrar aquilo que a gente já tem estudado, o nosso versículo-chave em Romanos capítulo 12, versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Como você já sabe, essa palavra uns dos outros é retirada da palavra alelon, que é o pronome plural recíproco de allos, outro, que significa então uns aos outros. Esses mandamentos são mandamentos dados à igreja. E quem é a igreja? Não são os prédios, os materiais, os bancos, os púlpitos, são as pessoas. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Por isso, esses mandamentos devem ser praticados entre nós, e não só entre nós, né? Para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, que Deus colocar próxima a gente. Nós devemos praticar esses mandamentos para com o nosso próximo. Tá bom? Note, o objetivo desses mandamentos é a união, é melhorar e fortalecer os nossos relacionamentos. É muito mais gostoso quando a gente está em volta de pessoas e tem em volta da gente pessoas que se unem com a gente, que gostam da gente e das quais a gente gosta também, com as quais a gente se dá bem. Então todos esses mandamentos que nós temos visto até agora dizem respeito a isso, a ser bênção e a ajudar a vida das outras pessoas, tá bom? Eu gostaria de começar com você relembrando alguma coisa, porque existem alguns deveres mútuos que são passivos. O que eu quero dizer com isso é que podem ser praticados aonde a gente está, quer dizer, não tem a necessidade da gente se deslocar ou de sair de onde a gente está para praticar esses mandamentos. Por exemplo, nós vimos o quarto mandamento, que é não mentir. A gente não precisa sair do lugar para não fazer isso. O oitavo mandamento foi não ter inveja. O 16º, perdoar. E existem vários outros mandamentos, como esperar, não falar mal, suportar uns aos outros, que a gente viu, que a gente pode fazer estando quietinho na nossa casa, no nosso lugar. Mas os mandamentos que nós vamos falar hoje são um pouco diferentes. São mandamentos que vão exigir da gente uma atividade. São deveres ativos. Exigem dar passos em direção ao outro. Tá bom? Para que a gente possa ser bênção na vida das pessoas, a gente não pode ficar parado esperando que as coisas aconteçam. A gente tem que ir na direção dessas pessoas e praticar esses mandamentos que nós vamos ver hoje, tá bom? Então note, são deveres ativos, são deveres cujo objetivo é fazer diferença na vida de alguém, é deixar que as pessoas possam se beneficiar dos dons, das habilidades, da formação, ou mesmo dos bens com os quais Deus nos agraciou. Tá vendo? Então, nós estamos, através desses mandamentos que nós vamos estudar hoje, colocando à disposição das pessoas aquilo que Deus nos deu. Por isso são mandamentos ativos, são mandamentos que a gente tem que sair do lugar para fazer. A ideia é que a gente saia da nossa zona de conforto e seja bênção na vida das outras pessoas, das pessoas que Deus colocar ao nosso redor. Tá bom? Então, tá pronto, porque agora você vai ter que se mexer. Tá bom? Não é só ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Esses mandamentos dizem respeito a gente poder sair do nosso lugar e começar a praticar buscando as outras pessoas, sendo bênção na vida delas. Tá
Tá bom? Vamos lá então. Vamos partir para o nosso 19º mandamento. Olha, nós já estamos no 19º mandamento. Acolher, ou como outra versão diz, aceitar uns aos outros. O versículo é Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, acolher ou aceitar é receber com alegria, é amparar, é apoiar, é dar boas-vindas a essas pessoas. Tá bom? Note que esse mandamento é explicado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15. Nos versículos 1 e 2 ele reforça esse mandamento e explica para que no versículo 7 ele possa então ordená-lo para a gente. Ele fala assim no versículo 1 do capítulo 15: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, o problema é que nós temos uma tendência egoísta. Nós temos a tendência de fazer com que as coisas nos agradem. Nós queremos que aquilo que aconteça ao nosso redor agrade a gente, e também que as pessoas, as atitudes das pessoas para com a gente também nos agradem. É uma tendência natural, uma tendência egoísta da gente. O que nós estamos fazendo aqui agora é o contrário. É fazer com que essa mesma atitude seja passada de nós para com os outros. Nós devemos suportar as fraquezas e agradar ao próximo. E note, e não agradar a nós mesmos. A ideia aqui é que a gente pare de pensar na gente e comece a pensar do lado do outro. Note o versículo 2 que fala que agradar o seu próximo deve ser feito para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então a ideia é que nós possamos fazer as coisas de uma forma que vá agradar o outro e não agradar a gente mesmo, tá bom? Não que a gente não queira coisas que nos agradem, mas esse não deve ser o nosso objetivo. O objetivo desse versículo é fazer com que a gente aceite as pessoas ou agrade as pessoas de uma forma que, mesmo que isso nos desagrade, a gente continue praticando. Às vezes, como nós vimos nas outras lições, são só jeitos diferentes das pessoas que as pessoas têm. Coisas que muitas vezes são gostos ou necessidades ou mesmo jeitos, né, modos de comportamento que as pessoas têm que muitas vezes não agradam a gente ou que a gente não se sente muito à vontade em estar praticando ou estar recebendo. Mas a ideia aqui é justamente essa. Lembra do suportar uns aos outros? A ideia é que a gente, mesmo que as pessoas façam de uma forma que a gente não faria, ou que a gente não se agrade muito, a gente aceitar, porque elas é que estão fazendo isso pra gente. É aquela coisa de a gente não tentar mudar as pessoas, a não ser que elas estejam fazendo alguma coisa errada e que precisem de repreensão, precisem de correção, nós vamos aceitar as pessoas como elas são. Isso vai fazer com que a gente transmita o bem para essas pessoas. Bom, continuando, acolher é aceitar a pessoa como ela é, note, sem querer mudá-la. Sem querer mudá-la. Essa é a ideia. Nós podemos mudar a gente, mas a gente muitas vezes não pode mudar a outra pessoa. E se o que a outra pessoa está fazendo não é pecado, nós não temos o direito de ir lá e fazer com que ela, ou querer que ela faça de uma forma diferente. É o jeito dela, nós vamos aceitá-la como ela é. Isso é acolher. Também aceitar opiniões diferentes. Muitas vezes você não concorda com aquilo que aquela pessoa está dizendo. E eu não estou dizendo aqui que você tem que, por causa desse mandamento, concordar e mudar a sua opinião. Não, simplesmente concorde que vocês não concordam.
Concorde com aquela pessoa que ela tem um pensamento diferente do seu. E que mal isso tem? Que mal tem a gente ter pensamentos diferentes? A gente ter opiniões diferentes sobre as coisas. Não faz mal nenhum. Muito pelo contrário, às vezes até ajuda a gente a enxergar de um ponto de vista diferente aquela mesma coisa. Então aceite, acolha aquela pessoa que tem uma opinião diferente da sua. Votos contrários não são proibidos na vida da gente. Tá bom? Opiniões diferentes das nossas não devem ser proibidas na vida da gente. Isso dá liberdade para a gente poder ser aquilo que a gente é e que as pessoas também sejam aquilo que elas são para nós, a gente aceitando elas do jeito como elas são. Tá? Significa também receber o outro com a mesma alegria com a qual Cristo nos recebeu. Olha, quando você foi aceito por Jesus, eu tenho certeza que aconteceu um negócio. Vê se você concorda comigo. Ele virou para você e falou: olha, eu vou tirar da sua vida tudo que não me agrada. Tudo que não me agrada agora você tem que parar de fazer. Agora tudo que você fizer vai ter que ser certinho do jeito como eu mando, do jeito como me agrada. Foi assim que ele recebeu você? Ou ele recebeu você do jeito como você estava? Depois ele foi mostrando para você, como nós estamos vendo agora, coisas, atitudes que a gente pode mudar na vida da gente para poder melhorar e agradá-lo de uma forma melhor. Cristo nos aceita como nós somos, nos aceitou como nós somos, ou como nós fomos. Então nós devemos também acolher e aceitar essas pessoas. Da mesma forma, note o versículo 7, da mesma forma como Cristo os aceitou. A gente tem que aceitar uns aos outros. Tá bom? Então esse é o mandamento número 19. Com isso, então, nós vemos o próximo mandamento, que é o mandamento de servir uns aos outros. Olha como diz 1 Pedro, capítulo 4. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra servir é a palavra diaconel, que significa servir, ministrar, cuidar, de onde vem a nossa palavra, um dos oficiais da igreja, a palavra diácono. A palavra diácono significa exatamente aquele que serve. Então, a palavra servir vem deste verbo, tá bom? O que significa? Servir significa se dar um ao outro, ser servo do outro, tá bom? Fazer coisas uns para os outros. A gente serve os outros o tempo todo, de acordo com aquilo que a gente faz. Dentro do corpo também não é diferente. Imagina que o seu tornozelo esteja coçando, tá? E aí as suas mãos estão ocupadas e você não pode baixar para coçar o tornozelo. O que você faz? O seu pé vai lá e coça o tornozelo com o pé. Alguma coisa acontece, mas você consegue fazer. Um está servindo o outro. Mesmo que o pé não tenha exatamente aquela função, ele vai poder te ajudar. E é assim que a gente vai fazer. A gente vai estar servindo uns aos outros, fazendo com que as coisas aconteçam e o corpo de Cristo seja edificado. Mas talvez você pode estar chegando para mim e falando: mas pastor, eu não sei fazer nada. Calma, sabe sim. Alguma coisa Deus deu dom para você fazer. Note de novo o nosso versículo. Ele fala: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. A ideia aqui é que você, no mínimo, recebeu um dom do Senhor. Alguma coisa você faz e faz muito bem, que as pessoas ao seu redor, na sua igreja, na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho, podem receber de você. Pode procurar que você tem, porque note que ele diz aqui, nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela tem múltiplas formas. A palavra multiforme significa justamente isso. Ela se divide, ela se distribui completamente. Da mesma forma como acontece no nosso corpo. O corpo ele tem muitas funções e cada parte do nosso corpo, mesmo aquelas que estão lá dentro e que a gente nem enxerga, estão servindo para alguma coisa, estão fazendo alguma coisa que coopera
para o corpo. Servir é justamente isso. E aí o que acontece? O corpo como um todo consegue fazer o que lhe é demandado, porque cada uma das partes estão servindo, fazendo a sua parte. Tá bom? Note o que diz aqui. Sirva ao outro como se estivesse fazendo aquilo para o Senhor. Esse versículo de Colossenses capítulo 3 é muito importante. Tudo o que fizerem, o apóstolo Paulo nos ensina, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que todas as coisas que a gente faz, a gente tem que ter como alvo agradar o Senhor. A gente faz as coisas para as pessoas como se a gente estivesse fazendo para o nosso próprio Deus. Imagina que o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui na sua frente e pedisse alguma coisa para você fazer. Você não faria com toda alegria? Você não faria com toda a dedicação? Porque olha só quem é que está te pedindo. Então é exatamente assim que você deve fazer para com as pessoas, tá bom? Às vezes vai acontecer de que você vai ter que ir até onde as pessoas estão, para que você possa fazer aquilo que elas precisam. Muitas vezes as pessoas nem estão pedindo coisas para você, mas você sabe que aquilo que você faz vai poder cooperar para o bem daquelas pessoas. Você vai poder ser um voluntário nas coisas do corpo de Cristo, um voluntário em ajudar pessoas que estão passando por situações difíceis, voluntário até dentro da igreja, fazendo coisas para que toda a igreja possa usufruir daquilo que Deus te deu o dom para fazer. E use aquilo que Deus te deu o dom para você poder usar também para as coisas do Senhor. Muitos de nós têm dons que nós utilizamos para ganhar dinheiro, para sustentar a nossa própria vida. E isso é ruim? Pelo contrário, Deus deu isso para você de uma forma maravilhosa e Ele está te sustentando com isso. Agora, use desse mesmo dom, dentro da multiforme sabedoria de Deus, para também utilizar para o trabalho dele, para os bons relacionamentos, para as pessoas que estão ao nosso redor e que precisam da gente também. Servir. A gente pode falar um monte sobre isso aqui, mas é um mandamento muito importante que a gente tem que colocar em prática. Não espere que as pessoas venham pedir para você, tá bom? Vá lá e sirva. Não espere que o pastor venha pedir para você fazer alguma coisa dentro da igreja. Vai lá e se disponha dentro daquilo que Deus te deu dom, talento para fazer, tá bom? Com isso vem o próximo mandamento, que é cooperar, que está bem relacionado com a palavra servir. Note 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Tá? A ideia aqui é a cooperação, cada um fazendo uma parte e interligando. É um pouco diferente, por exemplo, você que já fez faculdade, trabalho de escola, você sabe do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. Você já não teve uma situação assim, que você foi demandado de você fazer um trabalho em grupo, aí vocês combinam, vamos fazer o trabalho, cada um faz a sua parte em casa e depois a gente junta para apresentar. E o que acontece muitas vezes? Acontece como esse prédio aí, né? Acontece que cada um pega a parte, não está interligado uma coisa com a outra e parece um monstro quando é apresentado, né? Não, não é assim. A ideia não é essa. A ideia é que a gente coopere mesmo, um ligado com o outro. Tá bom? Cooperar, a palavra cooperar foi traduzida de duas palavras gregas no Novo Testamento. A primeira palavra é a palavra merimnao, que significa ter cuidado, ter preocupação, ficar alerta com cuidado, que é essa que aparece aqui em 1 Coríntios capítulo 12, mas existe uma outra palavra também que aparece no capítulo 3 de 1 Coríntios, em 3 João, em Romanos, que é a palavra sunergeo, ou sunergeo, que é trabalhar juntos, é ajudar no trabalho, é ser parceiro no labor, é juntar forças. A palavra sum é a palavra com, ou de união, e ergon é a palavra trabalho. Então, junta as duas, sum ergon, que é trabalhar junto,
Cooperar significa justamente isso. É a gente trabalhar junto. É cada um fazendo a sua parte e interligado, um trabalho com o outro, aquilo possa ser feito de uma forma completa. Tá bom? É assim que funciona o corpo. É a cooperação entre os órgãos que faz com que o corpo consiga sobreviver. Usando do serviço que o outro coloca. Cooperar é isso. Não é só cada um fazer sua parte e falar, eu já fiz minha parte, agora se virem aí. Não. É você aproveitar do trabalho de um e deixar com que aquela pessoa se aproveite ou se beneficie do seu trabalho também. Então nós estamos cooperando, nós estamos fazendo as coisas juntas e estamos sobrevivendo com isso, tá bom? Olha só, deixa eu apresentar um quadro para você que é interessante. Existem algumas atitudes no relacionamento que a gente tem para com o outro. E existem 3 atitudes separadas aqui. Existe a atitude de omissão, de cooperação e de competição. Você sabe a diferença entre elas. A pessoa que é omissa é aquela pessoa que não está fazendo as coisas, não está cooperando com os outros. Ele está simplesmente deixando as coisas acontecerem sem a sua participação. O cooperador não, é aquele que está fazendo unidos, mas tem também aquele que é o competidor, aquela pessoa que está sempre competindo, sempre querendo vencer, sempre querendo estar à frente dos outros, tá bom? Qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude tem que ser de cooperação. Então eu vou colocar aqui para você agora algumas atitudes que cada uma dessas pessoas tem e eu quero que você faça uma avaliação, tá? Para ver onde você se encaixa melhor. Talvez você vai ver que você não está cooperando tanto quanto deveria cooperar. Vamos lá? Preste atenção então. Primeira atitude no relacionamento com o outro, claro, é com respeito ao objetivo. O omisso, para ele tanto faz. Tá com um ou tá com o outro, tanto faz. Para o cooperador, não. Para o cooperador ele fala, não, vamos fazer a coisa juntos. Eu quero você comigo aqui para a gente fazer junto a coisa. E o competidor? Ele quer fazer melhor. Ele não quer fazer junto com você. Ele quer fazer melhor do que você. Então o objetivo de quem compete é sempre fazer o melhor. Qual é a sua atitude em relação ao outro? O omisso? Quem? O outro? Quem? O cooperador? Não, esse é um parça. Tá? É o meu parceiro, é aquele que está junto comigo. E o competidor ele tem uma atitude de adversário. O outro para ele é adversário. Qual é a relação que tem com o outro? O omisso é de indiferença. O cooperador, de parceria. E o competidor? De rivalidade. Como é que você está aí? Olhando para aquelas pessoas que estão ao seu redor. A sua ação. O omisso ele é inerte. O cooperador ele joga com as pessoas que estão ao seu redor. E o competidor ele joga contra essas pessoas. Qual é o clima que tem no relacionamento? O clima com alguém que é omisso é um clima chato. Com o cooperador é um clima de atenção. Um está prestando atenção no outro. E o competidor é de tensão. Tá? Ele está sempre pronto para ter alguma discussão. Qual é a motivação do omisso? Fugir. Ele não quer trabalhar. Ele não quer cooperar. O cooperador, a motivação dele é o amor. Eu amo o meu próximo, por isso eu vou cooperar com ele e fazer a minha parte para com ele. E o do competidor é medo. Medo da pessoa passar por cima dele. Medo de ele não ser aceito dentro do grupo. O competidor ele tem essa atitude. Ele faz as coisas por medo. Qual é o sentimento? Do omisso ele tem um sentimento de opressão, o cooperador de alegria e o competidor de raiva. Se a gente pode colocar um símbolo, para a omissão seria a muralha. A pessoa é tão... ela cria um muro tão grande que ela acaba se isolando dos outros. Nada a atinge, mas também ela não consegue se relacionar com ninguém. Na cooperação é ponte. É quando alguém está de um lado, o outro do outro, e o cooperador faz essa ponte de ligação entre um e o outro para que os dois possam viver bem. E do competidor é o obstáculo.
ele está sempre colocando um obstáculo no outro para que o outro não atrapalhe a sua própria vida. Tá bom? Então, fez a análise. Onde você se encaixa melhor? Você se encaixa em alguém que está sendo omisso, alguém que está cooperando ou alguém que está competindo? Porque olha só, 1 Coríntios capítulo 3 diz, porque nós somos o que de Deus? Cooperadores. Se nós não estamos agindo de acordo com a faixa do meio ali de cooperação, nós temos que consertar algumas coisas da nossa vida. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos cooperar uns com os outros. Tá bom? Tá claro? Então vamos partir para o nosso último mandamento de hoje, que é o mandamento de ser hospitaleiro para com o outro. Agora aqui a gente vê, ser hospitaleiro é você ser bênção mesmo na vida das pessoas. 1 Coríntios capítulo 12 fala, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. A palavra grega é a palavra philoxenos, que vem de duas palavras, né, que significa amigo do estrangeiro. Olha só que interessante, é uma palavra que fala de alguém que está fora do seu ambiente e nós, como acolhedores, como hospitaleiro, como cooperadores dessa pessoa, vamos trazer ela para dentro do ambiente onde ela precisa estar. Tá? Então, a palavra diz exatamente isso, acolher aquele que está fora do seu ambiente, é dar abrigo àquela pessoa. Muitas vezes, quando a gente está num lugar que não é a nossa própria casa, não é o nosso próprio ambiente, não é aquilo com o qual a gente está acostumado, a gente fica perdido. Se tem alguém que vem ao nosso lado e nos ajuda a estar, a agir dentro daquele ambiente, vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Para você, por exemplo, que já esteve num lugar de uma cultura completamente diferente, talvez você tenha ido para o exterior e você se vê lá no meio sem saber exatamente como agir, alguém chega para você e fala, não, aqui a gente age dessa forma e dessa, fica muito mais fácil. Então, ser hospitaleiro é isso, tá bom? E também é deixar o outro usufruir daquilo que Deus lhe deu. O que você tem? Talvez você tenha uma casa que você possa hospedar essa pessoa dentro de casa. Talvez você tenha um carro que você possa dar uma carona. Talvez você tenha algum objeto, um telefone que a pessoa possa ligar para alguém. Deixar com que a pessoa use daquilo que você tem para o benefício dessa pessoa. Isso é hospedá-la. Quantas vezes a gente ouve de pessoas, já aconteceu comigo, que a gente tem que emprestar roupas para essas pessoas, porque ela chega numa situação em que perdeu a sua mala, ou perdeu os seus contatos, perdeu aquilo que ele precisa, e aí a gente vai e acolhe aquela pessoa, uma pessoa com fome, que precisa de alimentação, a gente vai lá e dá alguma coisa daquilo que Deus nos deu, para aquela pessoa matar a sua fome, e assim por diante. É deixar com que o outro usufrua daquilo que Deus deu para a gente. Afinal de contas, quem foi que deu mesmo? Deus dando para a gente, e a gente podendo dar isso para outras pessoas, é ser hospitaleiro. Tá bom? Qual é o alvo da hospedagem? É qualquer um que precise de acolhimento. Qualquer pessoa que precisar da nossa acolhida, essa vai ser a pessoa que vai ser o alvo principal da nossa hospedagem. Tá bom? Note uma coisa muito interessante. Olha esse versículo. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram quem? Anjos. Alguns acolheram anjos. Será que você já teve contato com algum anjo que você nem ficou sabendo? Alguém que apareceu na sua frente e que você teve a oportunidade de acolher, de hospedar, de fazer alguma coisa em prol daquela pessoa e era um anjo? Isso é possível, pastor? Claro que é possível. Se a palavra de Deus está nos dizendo isso, significa que isso pode estar acontecendo com a gente. Então, irmãos, olha que maravilha. A gente cumprir esse mandamento da hospedagem,
a gente cumprir esse mandamento de ser hospitaleiro com os outros, pode ser grande bênção para nós. Quantas vezes, quando a gente está servindo alguém, fazendo alguma coisa para alguém, no final das contas, quem é que está recebendo? A gente mesmo, tá bom? Então, concluindo, como ser bênção na vida do outro? Vamos aqui dar a ideia que a gente dê passos na direção do outro para que a gente possa ser bênção. Lembra primeiro, amar uns aos outros, que é o nosso mandamento básico, e nós vimos hoje acolher uns aos outros, servir uns aos outros, cooperar uns com os outros e ser hospitaleiros uns com os outros. A ideia é que a gente deixe a nossa zona de conforto, saia do lugar que é o nosso bem-estar e comece a andar em direção da vida dos outros, sendo bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Lembra de uma coisa muito importante. Deus ele não coloca alguém na nossa vida sem um propósito bem definido. Por isso que ele usa a palavra próximo no que diz respeito a gente amar. É porque ele coloca pessoas próximas a gente para que a gente possa, através de cumprir esse mandamento, fazer com que essas pessoas sejam beneficiadas. Se Deus está colocando pessoas na nossa frente, pessoas próximas a gente, é para a gente agir de acordo com os mandamentos que a gente tem recebido do Senhor, tá bom? Então pratique. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Deus está com você. E uma vez que você está praticando aquilo que Ele ensina você a praticar, isso vai ser abençoado pelo Senhor. Não só para a pessoa que está recebendo, tá bom? Vai ser bênção para a gente também. Tá bom? Vamos lembrar que Deus vai abençoar a gente quando a gente cumprir aquilo que Ele manda para a gente. Vamos colocar em prática os deveres mútuos. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Senhor Deus, nos ajuda a de verdade colocar em prática esses mandamentos que o Senhor nos dá, sendo bênção na vida dos outros. Peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a colocarmos em prática esses mandamentos, a sermos bons para com os outros e fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Não perca as nossas próximas aulas. Tem vários outros mandamentos que nós vamos tratar aqui, que dizem respeito aos bons relacionamentos que nós vamos ter uns com os outros. Que Deus nos abençoe e coloquemos em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido.